Querido bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos todos juntos de novo, por oportunidade de estudar juntos, dessa semana que passou, das bênçãos que cada um de nós recebeu, saúde, vida, oportunidades de crescimento, e agradecemos muito a oportunidade de compartilhar juntos nossas opiniões, nossos pensamentos, de crescer, e da lembrança desse sábado que sempre nos traz na mente a importância do nosso relacionamento com o divino. Eu peço uma bênção enquanto estudarmos, cada um de nós, comentários e o estudo em si, que possa ser de crescimento para nossas próprias vidas e assim de benefício para aqueles que estão ao nosso redor. Eu agradeço e peço essas coisas, acreditando que já as recebemos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom dia, gente. Feliz sábado. Muito bom estar aqui de novo. Podemos estudar e conhecer suas opiniões, que é uma das melhores partes dos nossos estudos. Juntos, construirmos uma perspectiva do que a gente está estudando, do que a gente está aprendendo. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 3 do livro Os Patriarcas. A gente já fez alguns estudos sobre esse livro. Outras pessoas já tocaram um tema, acredito que o Gabriel tocou o tema. Se outra pessoa já falou sobre o livro, não estou sabendo. O primeiro estudo, a gente falou sobre algumas comparações que a autora tirou, por exemplo, dos chimpanzés e os bonobos, mas depois também tem exemplos de sociedades, de culturas por aí espalhadas no mundo, onde também tinha bastantes características matrilineais e matriarcais, o qual desafia a noção de que, numa visão evolucionista, o patriarcado é natural. Tem muitos livros escritos dessa forma, grandes autores, arqueólogos, antropólogos falado dessa forma, de que era natural, de que é normal, porque também se observa na maioria dos animais e, no caso, os nossos ancestrais mais próximos são, assim, patriarcais, e daí entram os bonobos, que são nossos ancestrais mais próximos, numa perspectiva evolucionista. Eles não são patriarcais. Então, era mais ou menos por aí, e o pulo para essa noção de que tem também sociedades que não funcionavam na forma como sempre se achou que a humanidade sempre funcionou, onde havia uma dominação masculina que ostentavam o poder, o controle, de diferentes formas, pode variar, mas sempre era, de certa forma, patriarcal, né? O livro, no início, e acredito que foi compartilhado a foto, tem uma foto de onde se encontraram, em algum momento da história, sociedades, culturas ou tribos que eram matrilineais. Antes de ir para falar do mapa, vamos fazer uma pequena revisão. Quem lembrar pode falar, quem quiser chutar por conta do próprio nome, pode tentar falar o que é matrilinagem. Vou deixar aqui a palavra para vocês. Vamos lá, quem quiser pode falar. Posso falar? Sim, por favor. É quando a linhagem ela é contada a partir dos descendentes da mãe sempre, né? E, tipo, Exatamente. Uhum.
Pode acrescentar. Assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que os judeus fazem isso. Aqueles que são considerados judeus são os filhos da mãe, não, se o pai não for judeu, não é considerado judeu, alguma coisa assim. Mas eu É não tenho verdade, certeza, assim, isso. sim. Pelo menos os judeus hoje e nos últimos mais de 1000 anos, eles fazem assim. A linhagem é contada pela mãe, mas também temos que lembrar do judaísmo histórico mais antigo, que a linhagem para chegar a Jesus não é contada por Maria. Lembra? Que lembra onde se encontra essa filho de tal pessoa, filho de tal pessoa, filho de tal pessoa, até Jesus? Quem pode lembrar aí onde que ficava essa contagem? Obrigado, Gabriel. Matrilinearidade. É mais fácil, matrilinagem, desculpem. Estou aqui misturando as línguas. Em Mateus. Isso mesmo, Carolina. Muito obrigado. Então, vocês lembram que é, Mateus, ele vai até Abraão. Ele começa, acredito que com Adão, mas, ou seja, ele vai conectando cada um dos filhos até chegar a Jesus. E chega a José, que no final José nem pai verdadeiramente, vamos dizer assim, geneticamente, ele não era pai de Jesus. Ele estava casado com Maria, só isso. Alguém poderia dizer, bom, faz muito mais sentido, né, contar por Maria, já que de forma literal ela era a mãe de Jesus pelos homens. Então, essa não vou conseguir falar a palavra certa aqui, patrilinearidade. Então, vamos voltar para o mapa que foi compartilhado em algum momento, que mostra como é ou como esteve alguma vez, não é mais assim hoje, distribuído a matrilinearidade ao redor do mundo. Acho que já está dando para ver a tela. A gente vai ir para a nossa primeira foto. Muito bem. Então, me confirma aqui que dá para ver. Eu gostaria que alguém de vocês, quando olhem para o mapa, se você conseguir perceber que ele tem algo curioso nesse mapa, que para mim são os espaços em branco, onde não se encontraram em algum momento tribos, sociedades ou culturas que funcionavam, que eram mais pro lado matriarcal. Onde vocês veem que não tem nenhuma. Na Rússia, na Onde mais? Europa. Na Europa. E onde mais? Tem mais um ponto importante, onde tudo começa. Ali no Oriente Médio também. Isso. Aqui. América do Sul, muito pouco também, né? Parece um continente grande. A gente pode ver todo esse espaço da América do Sul não tem. Podemos falar um pouco sobre isso, mas se a gente sabe, na nossa perspectiva bíblica, que o mundo começa aqui após o dilúvio, e bom, depois vai ter um espalhamento, é todo um tema esse assunto, como eles chegaram à América e tal, mas enfim. O ponto o que eu quero trazer aqui é que vocês não encontram matriarcados espalhados em essa área do mundo aqui, especialmente. E uma pergunta importante que a gente deveria fazer é por quê? Porque você não encontra aí. E aqui é onde é importante trazer algumas perspectivas, né? Agora, junto com essa consideração que estamos trazendo aqui, vocês estão observando
essa é uma das evidências que a autora vai trazer, dizendo, olha, eu sei e tal, né? O mundo é patriarcal há muitos, muitos anos, tudo bem, mas eu quero que vocês saibam que não é a única forma em que as sociedades se organizaram. Tem lugares onde não se organizaram assim. 2. Esses pontos pretos que vocês veem ali, eles não existem mais. Ou quase não existem. Tem pequenos pontos onde ainda, por exemplo, acá na Índia, a tribo, a cultura Nair e os Khazes e os Mosul, esse já fica na China, elas ainda sobrevivem. Deve ter alguns outros que eu não pesquisei, onde ainda tem sociedades matriarcais funcionando hoje. Enfim, uma perspectiva importante para trazer é a seguinte. Esse mapa aqui que eu achei, aqui, ele tem as duas coisas. Ele vai te mostrar onde estão as sociedades com patrilinealidade e com matrilinealidade. Os pontos vermelhos aqui são basicamente os pretos desse mapa. E os triângulos azuis são do patriarcado. Então, o que é importante que eu quero resgatar trazendo esse mapa é que quando você observa, uau, tem muitos pontos que aconteceu, né? Como é que havia tantos matriarcados e do nada eles sumiram? Na verdade, eles coexistiram com outras tribos, culturas ou sociedades que eram sumiu, que eram patriarcais. Então, quando você vai, por exemplo, o melhor dos exemplos é América do Norte, América do Sul, tem muitas histórias, elas foram comprovadas, é verdade, tinha culturas e sociedades que eram mais matriarcais nesse novo mundo, vamos dizer assim. Não significa que a América toda era matriarcal. Tinha algumas tribos, mas coexistiram com outras, que não eram dessa mesma forma. Então, nós temos que ter isso em mente. Mas o ponto interessante é que conseguiram conviver, coexistir por muito tempo. Esse tipo de essas duas formas de organização familiar, elas coexistiram por bastante tempo, o qual nos diz que não era que uma foi lá e decidiu invadir, conquistar, mudar a outra. Não vamos dizer que não aconteceu. O que se pode dizer é que no momento em que se encontraram essas tribos, se sabe que elas já tinham alguns milhares de anos aí, e ainda havia os dois tipos de organização. Então, se houve guerra ou não houve guerra, não é o ponto é que ainda estavam. Então, não houve vamos dizer assim, uma conquista total. Diferente do que a gente vai observar na Europa, na Rússia e grande parte do Oriente Médio. Pedro, sim? Posso fazer um comentário, uma Claro. pergunta, talvez? Claro. Eu ainda estou tentando entender a diferença entre matrilinearidade, matriarcado, patrilinearidade e patriarcado. Eu sei que eles coincidem, que eles têm coisas em comum, mas pelo que eu entendi, o ponto que ela faz, ela nos mostra que existiram culturas matrilineares, ou seja, que onde a linhagem, né, de descendência é passada através das mulheres, não? E muitas vezes, ela, assim, eu entendi a conclusão do capítulo 1, né? Ela diz que isso vem
de mãos dadas com uma posição mais importante dentro da família, né? No caso da mulher. Né? Então, ela conclui dizendo assim que as crianças, filhas, já nascem entendendo que a figura da mulher ela é importante. Né? Então, não sei se necessariamente o matriarcado significa como se fosse o modelo alternativo, né? Porque não se trata de as mulheres terem ganhado essa forma de sociedade através da força, né? Não assim que elas foram mais fortes na guerra, o que seja, né? Como sabemos do patriarcado, né? É assim que ele se mantém no lugar, através da força, né? Mas, enfim, eu sei que às vezes os termos se misturam, mas talvez valha a pena entrar nisso também, não sei. Não, acho que foi bem importante, sim, porque eu posso cair, né? Quando uso as duas palavras, uma depois da outra, pode ser que parece que eu estou falando de sinônimos, mas assim como o Gabriel está lembrando, não são sinônimos, mas tem algumas semelhanças, onde a comunidade matrilineal ela tem muita evidência de uma certa independência econômica, sexual. Às vezes tem várias dessas sociedades, as mulheres casavam ou tinham mais de um parceiro, uma coisa completamente impossível numa sociedade patriarcal. Em muitos desses sociedades matrilineares havia matriarcas e os filhos os filhos homens, quando iam se casar com alguém, eles tinham que ir morar na família da mãe da parceira. Diferente de muitas outras sociedades patrilineares. Não significa que toda sociedade matrilinear tinha uma líder mulher, mas as dinâmicas de gênero são muito diferentes e, em comparação ou em contraste, elas estão em muitas mais vantagens, porque se observa a mulher de uma forma diferente. Tem um valor muito mais alto, ao ponto de você contar a sua linhagem pelas mães. Então, temos que saber manusear as duas coisas. Parece que eu uso elas como sinônimos, não são, mas funciona. Para o ponto que quero fazer. Depois, um estudo específico nisso, alguém poderia fazer, mas para tentar manter um pouquinho binário o ponto, vai ajudar, pelo menos no início do estudo. Tem outro ponto que também o Gabriel tocou, que seria o domínio da força do patriarcado. Esse é o ponto que vamos também falar, porque um dos aspectos que ela vai lidar no capítulo 3, e ela vai desafiar essa ideia de que a única forma que o patriarcado se espalhou e tomou conta foi pelo uso da força. Ela vai dizer que não é bem assim, não vai negar que existiu força, mas vai trazer a ideia de que é mais complexo do que simplesmente força. Tem outros aspectos que não estamos levando em conta, tá? Então, tendo isto daqui em perspectiva de que existiam duas formas, são muito mais variadas do que duas, mas se a gente consegue manter no simples, vamos ver que, em primeiro lugar, o patriarcado ele não foi absoluto. Simples. Ou seja, Noé saiu da arca, a humanidade começou a crescer de novo, se espalharem, tentarem construir a Torre de Babel uns 100 e poucos anos depois da saída da arca, essa é a cronologia bíblica, e daí começou o verdadeiro espalhamento. Não todas as pessoas levaram consigo
a mesma forma de organização familiar. Não estamos falando muita hipótese aqui, não temos evidência clara disso, mas é importante lembrar que, de alguma forma, algumas tribos ou sociedades se organizaram de forma diferente, não observando ao patriarca como como a cabeça da família, ou como a única forma de contar as linhagens, etc. Então, termos essa noção é importante. Agora, ela vai introduzir um tema muito interessante no livro. Ela vai introduzir um local na Turquia que se conhece como Çatalhöyük. E, basicamente, o interessante dessa pequena vila aqui, que essa é uma pequena foto de como era. O local agora é assim. Alguns dos pontos tem um teto assim como esse, para visitar, é basicamente um museu. E enfim, ela vai trazer essa história aqui porque é uma cidade extremamente antiga. Segundo os arqueólogos, né, a gente entende que a forma de datar algumas coisas do passado se usam certas técnicas. Talvez a gente não vai concordar ao 100% com as datas, mas a gente pode sim concordar de que é muito, muito, muito antiga e ficava na Turquia. Está ainda na Turquia, né? Obviamente, mas a sociedade que morou ali, ela é muito interessante. Em primeiro lugar, a gente quer dizer que essas casas que vocês veem ali, a forma que as pessoas se movimentavam naquela pequena cidade, era acima dos tetos. E a entrada da casa era vamos dizer assim, um buraco que estava acima do teto, e para caminhar para as outras casas, você andava pelo teto. É um ponto que vai trazer uma evidência importante mais para frente. 2, o que se encontrou nessa vila, e aqui temos a arqueóloga que trouxe as perspectivas mais importantes com relação a essa cidade, a arqueóloga Marija Gimbutas. Ela já morreu no ano 94, 96, não estou lembrando agora. Se encontraram essas figuras aqui, essa pequena escultura e muitas outras, só que essa aqui é a mais famosa. E se conhece como a mulher sentada de Çatalhöyük. Eu quero perguntar para vocês, olhando para essas imagens, imagine que vocês são uma arqueóloga, está tentando entender como funcionou uma civilização muito, muito antiga, até o descobrimento de Çatalhöyük. As pessoas só sabiam que as civilizações mais antigas eram os sumérios e os egípcios. Eram os únicos que, no final, assim, dominar a agricultura e deixaram de ser caçadores, recoletores e nômades, caminhando pelo mundo, andando de um lugar a outro, e conseguiram ficar em um só local, já que com a agricultura dava para se sustentar sem ter que ficar indo de um lugar a outro. Os sumérios e os egípcios seriam as primeiras civilizações, assim se entendia antes de 1960, mas quando chegamos a Çatalhöyük e se entende que é bem mais antiga, e se entende que era uma vila, isso deixou os arqueólogos e historiadores um pouco chocados, tiveram que jogar para trás no passado o ponto em que realmente a agricultura começou e tal. Enfim. E depois você vai e entende que você está estudando uma cultura muito, mas muito antiga, e o descobrimento mais interessante é essa escultura aqui. Ela é pequenininha, você poderia segurar ela na mão, não é muito grande, tá?
o que vocês observam quando vem essa escultura? Imagino que vocês são arqueólogo, você tem que fazer suposições. Pedro, Oi, Cris. Pode falar. parece que ela está sentada tipo num trono, assim, né? Para uma coisa que eu observei. Ok, parece um trono. Interessante. Que mais? Além de elas, dá para ver o órgão genital dela que está sendo representado ali também, né? Ou é um umbigo? Ok, já entendi. Tu tá falando aqui. Ok, a gente vai falar sobre isso. Não é o órgão genital, é a barriga. Pedro, Pelo menos é isso que eles entenderam. Rose, pode falar. será que não tem alguma importância ao mostrar a barriga dela assim, como o ventre dela? E o ponto é que quando todo mundo que observa, desde que foi descoberto isto, vocês não sabem quanta coisa surgiu após isso aqui. Mas enfim, já vou falar isso. Você que pensa sobre a escultura em si? Que te leva a pensar? Está perguntando para mim? Sim, Pergunta de novo. quando tu observa, ou seja, o Chris falou que parece que Sentado ela no está chão. sentada num trono. O que te faz pensar você? Não só isso, mas o que implica a escultura nessa sociedade? Que pode ser? A cultura dessa sociedade? Sim, o que te faz pensar dessas pessoas que moraram ali? Bom, aí, como a Carolina disse, eu também vi que não há é a cultura de um corpo não longilíneo, um corpo normal. Assim, eu acho que isso já era da cultura. Agora, quando coloca a barriga assim, me dá a impressão de que é alguém que vai gerar gerações, eu não sei, talvez esteja errada. Ok. Sim, também tem um dos pontos, isso que você falou aí, eles têm falado, outros arqueólogos, como um símbolo de fertilidade. Vocês talvez já ouviram de outras esculturas, tem muitas por aí espalhadas no mundo. E tem arqueólogos que simplesmente dizem, é simplesmente um símbolo de fertilidade, né? Só que o que acontece? O primeiro arqueólogo, a pessoa que, vamos dizer assim, descobriu o Çatalhöyük, que se chamou James Millert, e a autora do livro, ela fala, a pessoa que encontra, o arqueólogo que encontra um local, ele sempre é a pessoa, ele ou ela, é sempre a pessoa que acaba dando um pouquinho assim o roteiro para o resto das pessoas que depois vão interpretar. Ele vai colocar mais ou menos uma direção. E o que acontece com James Millert e depois Marija Gimbutas é que eles construíram uma narrativa com relação a Çatalhöyük, onde eles só encontraram evidências de que parecia ser uma sociedade não patriarcal, onde a mulher tinha um valor muito especial, não no sentido de fertilidade. Então, aí significa que essa mulher aqui não era um símbolo de fertilidade para ela e para muitas outras pessoas após ela, mas sim um símbolo de uma pessoa com autoridade, uma pessoa de uma idade avançada e que tinha um status de respeito muito especial. A razão pela qual eu coloco a foto de costas é porque a autora explica
que a postura de umas costas retas, erguida, denota uma pessoa que está colocada, né, com bastante orgulho ali. Demonstra o status que a pessoa tinha. E dessa forma também fala da maneira em que as pessoas entendiam a figura dessa mulher, o que ser que ela representa. Enfim, só quero trazer o ponto de que você pode interpretar qualquer coisa, mas o que você decidiu interpretar no início, nas escavações e tal, dessa vila, foi mais para o lado matriarcal. E daí as coisas mudam um pouco. Você vai para a Turquia, supostamente, até hoje, a vila mais antiga que já existiu, a primeira em se organizar em forma de cidade. Essa é só uma das figuras que foram achadas. Se encontraram muitas. Até hoje, continua se achando muitas. Se criou uma cultura de que eles tinham uma religião e essa mulher é uma deusa. Por conta da quantidade de outras esculturas que foram achadas, a conclusão foi essa, de que havia uma espécie de adoração a uma figura feminina. A figura feminina matriarcal. Isso desde o início dos 60 até quase os 80, foi a forma que se interpretou essa cidade, essa vila, esse local, Catalhuyuk. Bem, isso também gerou uma sensação importante no resto do mundo, porque fez as pessoas pensarem de que existiu em algum momento no passado alguma, vamos dizer assim, alguma sociedades ou alguma visão de gênero que era muito diferente a nossa hoje. Eu vou parar de compartilhar a tela por enquanto e vou contar para vocês uma coisa interessante. No capítulo anterior, o capítulo 2, quando está se falando sobre as tribos indígenas dos Estados Unidos e a organização mais matriarcal que alguma dessas tribos tinha, isso obrigou as pessoas a criarem uma espécie de teoria. E é uma teoria muito interessante, que ela mais ou menos é a seguinte: esses arqueólogos, historiadores europeus, quando eles chegaram lá, a forma que eles conseguiram interpretar, porque eles se depararam com um fato. O fato é que essa tribo indígena é matriarcal. O que fazer disso? Como podemos interpretar o nosso passado? Porque o que acontece? Uma pessoa que cruzou para a América e vê indígenas, ele entende, a pessoa vai observar, né? Essa pessoa vai observar que em algum momento no passado o resto dos seres humanos também éramos assim. Ou seja, é uma espécie de imagem do nosso passado, da pré-história humana. É a forma em que os colonizadores entendem. Quando eles chegam a um local, eles simplesmente veem, olha, que interessante. Alguma vez no passado a gente foi assim. Só que esse pessoal aqui ficou no passado, mas nós nos desenvolvimos. A gente evoluiu. A gente continuou. Quando se entende que havia muitas culturas matrilineares e algumas matriarcais nas Américas, o que se entendeu é que, no passado, a humanidade era matriarcal. Mas matriarcal é sinônimo, para essas pessoas, sinônimo de atraso, sinônimo de antiguidade, sinônimo de ficar num estágio e não evoluir para uma sociedade mais avançada.
Essa foi a interpretação que foi feita. Então, eles entenderam que na Europa, sim, especialmente na Europa, eles conseguiram fazer, em algum momento na história passada, uma transição de matriarcado para patriarcado. E assim, isso trouxe a organização de uma sociedade muito mais superior. Então, quando você fica organizado em forma matriarcal, você vai ser mais parecido aos indígenas. Mas quando você evolui e entra no patriarcado, você consegue construir aquela grande sociedade que hoje se encontrava, ou naquele momento estava conquistando o mundo, colonizando o mundo. Essa foi uma teoria que foi trazida naquela época. Ok. Alguma pergunta até aqui, ou comentário com esse ponto? Ok. Você entendeu esse assunto de que a teoria que se criou foi matriarcado antigo, patriarcado, símbolo de avanço, símbolo de evolução. Bom, não significa que hoje todos os arqueólogos concordam com isso. Não é assim. Mas sim se criou essa teoria. Agora, essa teoria pode parecer um pouco, não só racista, mas também, tipo, o cerne dela seria sexista, porque implica que quando uma sociedade é dominada por mulheres, ou elas têm um papel muito mais prominente, muitos mais direitos, muito mais poder em si, a sociedade fica mais atrasada. Quando você consegue transicionar para um patriarcado forte, você tem uma sociedade mais avançada. Então, o que acontece com isso são duas coisas. Ou você pode ficar ofendido com a teoria, ou você pode achar algo mais interessante. Aconteceu isso com um grupo de feministas nos Estados Unidos, que chegaram a uma conclusão interessante baseadas nessa teoria. A teoria seria uma prova, não só deixando de um lado esse assunto do atraso e de ficar num mundo muito mais pré-histórico e não avançar para o potencial humano que se consegue com o patriarcado, tudo isso entre aspas, feministas dos Estados Unidos entenderam essa teoria, na verdade, como a prova de que não era natural e não era original, nem divino, nem biológico, esse assunto do patriarcado. Foi uma forma de entender, olha só, se organizar de forma patriarcal, porque não era inevitável o patriarcado, mas ele veio a ser, ele tomou conta em algum momento. Então, o principal autor, vamos dizer assim, expoente dessa teoria, ele tem uma frase muito importante que ele vai dizer que em algum momento na história passada o sexo feminino foi conquistado pelo sexo masculino. Então foi uma derrota histórica do sexo feminino. E ele vai dizer isso porque é a forma que ele observou as evidências. Em algum momento o sexo feminino teve que ter sido conquistado. Não aconteceu nas Américas, não aconteceu nas tribos onde ainda tinha sociedades matrilineares, mas com certeza aconteceu em algum lugar do mundo que começou a se espalhar e hoje, né, a gente já vê, né, o patriarcado bem estabelecido. Então, ele trouxe essa teoria e para as feministas foi uma prova de que não deveria ter, que não era inevitável o patriarcado. Ele veio a ser, ele foi levado para frente por certos grupos, mas não é assim que a humanidade funcionou sempre. Então, é uma prova de que a gente pode funcionar de forma diferente. Não só isso. Depois a isso, já nos anos do século XX,
se junta a ideia de que, na verdade, o patriarcado trouxe o capitalismo e trouxe a não harmonia com a natureza, a exploração de certos recursos, de certas pessoas. Então, você foi juntando vamos dizer assim, uma bola de neve com essa teoria, onde agora não só o matriarcado pré-histórico era uma possível forma de vida, o qual significa que o patriarcado não era inevitável. Era evitável, mas também significa que o matriarcado não é que ele é atrasado, é que ele é mais uma forma de organização humana mais pura, mais, vamos dizer assim, mais alinhada com a natureza. E você pode ir por diante, mais ecológica, mais tudo o que você quiser. Mais igualitária, seria a frase. E aí você fica, uau, que interessante. Então, as feministas que entendiam dessa dinâmica que estamos falando aqui, foi para elas uma grande prova de que dos males do patriarcado, de que ele não era inevitável, de que ele não era natural, porque não funcionávamos assim, e criou um mito, uma lenda. Existiram no passado sociedades matriarcais. E essa lenda fica, vamos dizer assim, de uma forma quase espiritual no coração das pessoas, porque dá forças para acreditar que essa forma de domínio que hoje existe, que é o patriarcado, ela não sempre existiu e você se segura de algum passado muito melhor que ele existiu. Então, você tem uma esperança de que tem como você, de alguma forma, voltar para isso ou trazer as bênçãos de um passado que existiu. Ok. Então, tá esse ponto aí. Deixa eu tentar resgatar outro ponto aqui. Alguma pergunta até aqui? Só que é a construção que a autora faz no texto. Ela não diz que tudo que a gente acabou de dizer são todos 100% fatos, mas no momento que você vai lendo, fica como se fossem os verdadeiros fatos. Ela depois, mais para frente, ela vai desafiar certos pontos dessa teoria, mas fique com essa perspectiva por enquanto e pensa um pouco nela, né? Existiu realmente isso, uma sociedade matriarcal, na verdade a pré-história humana era assim, mas em algum momento veio uma destruição de tudo isso, junto com desigualdade, junto com guerra, junto com exploração, junto com domínio econômico. Então, né, tem uma certa aí o que acontece é uma exaltação, né, da comunidade igualitária de algumas tribos, enfim. Tudo isso bem interessante, né? Não vamos dizer que tudo isso encaixa perfeitamente com a nossa visão de gênero e de patriarcado que a gente tira da Bíblia, mas a gente tem que saber resgatar algumas coisas daí. Alguma pergunta, algum comentário aqui? Pedro, eu quero fazer um comentário. Por exemplo, quando se fala das tribos, tem uma tribo, chama-se Umoja. Umoja vem da Quênia. E ela, em Swahili, quer dizer unidos. Então, ela só foi fundada em 1990. Por exemplo, essas mulheres não decidiu um dia para o outro, vamos criar uma sociedade matriarcal, não é? O que aconteceu? Essas mulheres sempre estavam violadas sexualmente e tinha esse problema sobre gênero. Então, isso
deu a eles para construir essa sociedade. Então, como tu estás a dizer, patriarcal está lá, sim, sempre estava lá. Mas por que essa separação, por exemplo, por essas mulheres? Foi essas situações eles passaram. Deixa eu ver se eu entendi. Essas situações que elas viveram, fizeram elas o que realmente, quando eles fundaram a tribo? Exato. O que aconteceu? Essa village eles construíram porque eles foram sempre sexually violados, sabes? Tinha esse problema. Então, em 1990, eles fundeu essa tribo em Moja e ficou só mulheres nessa cidade, essa village. Ou seja, é uma forma de dizer, não é que elas sempre existiram, sofreram certas coisas e elas decidiram se organizar de forma diferente. Exatamente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Uma história interessante que deveria procurar, pesquisar para ver, está muito interessante. Eu esqueci de falar, quando eu mostrei para o mapa, vocês conseguiram ver o ponto do mundo onde mais tribos e sociedades matrilineares foram achadas foi na África. Eu não falei um pouco de como foi construído esse mapa, mas ainda não falei da razão de por que não se acharam sociedades matrilineares na Europa ou na Rússia. Mas já vou falar agora. Então, se vocês me acompanharam até aqui, com essa possível lenda de que o passado humano era, na verdade, mais voltado para o matriarcal, em algum momento houve uma conquista patriarcal, eu quero que vocês saibam que a arqueóloga Marija Gimbutas, que dedicou muito da sua vida, basicamente toda a vida, ao estudo dessas coisas, ela foi a pessoa que construiu ela foi a pessoa que, de forma mais forte, levou para frente essa teoria e trouxe evidências até. Ela não só achou figuras femininas aí no local de Catalhuyuk, mas espalhadas no mundo, especialmente na Europa, foram achadas outras dessas figuras, muito, muito antigas. Alguns arqueólogos querem dizer que são figuras simplesmente símbolos de fertilidade, o que só nos faria pensar em algo um pouco até sexista e patriarcal. Mas para ela era, na verdade, evidência de que existiu no passado adoração a deusas femininas. E a adoração de deuses e deusas é um parâmetro muito importante para nós entendermos se um grupo era patriarcal ou não. Se você vai para o Islã, para o cristianismo e outras religiões, você pode ir para os gregos e você vai observar quem era Zeus, você consegue tirar conclusões do gênero desses deuses e dizer mais ou menos se a sociedade era mais voltada para o patriarcado ou não. Então, para Gimbutas, a arqueóloga, um monte de figuras que foram achadas na Europa e que eram muito mais antigas do que as civilizações que vieram depois, era evidência de que, na verdade, existiu em algum momento da história na Turquia, onde ficava Catalhuyuk, na Europa e outros locais, a adoração a deusas. E se havia adoração a deusas, era uma prova daquela lenda que foi contada quando se encontraram os indígenas, as tribos indígenas matriarcais nas Américas. Era uma prova para ela de que sim, existiu no passado uma organização super espalhada de matriarcados que em algum momento foi conquistada. Essa seria a teoria que ela vai trazer. A teoria dela continua de que o local da onde saíram as tribos que conquistaram, essas tribos têm nome hoje, se chama os Kurgans. Eles vieram da Rússia, dos estepes da Rússia. Estepes, acredito que é
um lugar de muita planície, muito amplas, muito grandes. Você conhece essa cultura, os Kurgans, você sabe de onde eles vieram e você sabe que eles foram conquistadores. Você sabe que eles eram extremamente patriarcais. E a teoria de Marija Gimbutas era de que da Rússia saíram em algum momento esses conquistadores e estabeleceram foram mudando, eles foram basicamente os conquistadores da Europa. Obviamente depois vieram muitas outras tribos, muitas outras divisões. A Europa, como a gente conhece daquelas tribos antigas, foram inicialmente conquistadas por esses Kurgans russos. Então, por aí vai a teoria. Então, ela começa a colocar as peças. Então, se o passado era matriarcal, em algum momento veio alguma força muito violenta, ela já conseguiu dizer de onde veio, ela conseguiu fazer que os anos, né, pudessem bater um com o outro e conseguir os links. Isso na teoria dela, né? Só que a autora do livro, Angela, ela vai dizer que essa teoria, ela parece muito, vamos dizer assim, muito bem encaixada, muito bonita, no sentido de que ela toda faz sentido. Havia matriarcados, era igualitário, era um monte de sociedades que adoravam deusas e era maravilhoso. E em algum momento veio o mal da Rússia, os Kurgans conquistaram grandes áreas e aos poucos, centenares de anos após centenares de anos, as sociedades foram mudando pela força e até evidências disso foram achadas na Grécia, onde a Grécia mais antiga tinha adoração a muitas deusas. Algumas delas existem, tem Medusa, tem outros nomes que eu não conheço muito bem. E em algum momento, a Grécia antiga, as lendas dessas deusas começaram a mudar. E vocês podem pesquisar no Google. A maioria dessas deusas foram estupradas por outros deuses. Só que não foi assim antes. Então, a Marija Gimbutas pegou isso como evidência de que a Grécia, ação feminina, em algum momento, a Grécia começou a mudar culturalmente e isso se demonstra nas novas lendas, onde agora vem uns deuses violentos que tomaram conta e até violaram as outras deusas. Tudo isso está escrito, se sabe dessas histórias de estupro, de lendas de estupro, que são, na verdade, representações do que vivia aquela sociedade. Então tá, mas a autora do livro vai dizer, será que estão assim, tão bem, tão bonitinho, todo encaixado perfeitamente, onde você tinha isto, depois veio uns conquistadores, e aí tudo acabou? É uma narrativa interessante, mas que pode ter alguma falha. E aqui vem a falha, que agora quero tentar trazer. A teoria de Marija Gimbutas tem certos problemas. E os problemas seriam o seguinte: será então que um passado muito igualitário e muito matriarcal existiu? Você tem algumas possíveis evidências disso. E um regime super militar e super másculo veio e destruiu tudo. Destruiu aquela época linda, onde tudo era mais igualitário. Eu quero ver se algum de vocês consegue observar onde está o problema. É um problema moral aqui. Onde está o problema com essa teoria? Conseguirem saber qual é o problema com essa teoria, vocês têm que colocar o chapéu feminista para conseguir entender. Feminismo radical, sim? Sim, quando eu me deparei com esses exemplos que ela traz, né, imediatamente me
lembrou dos questionamentos que a gente já teve, né, com respeito à orientação sexual, né, onde houve, né, alguma, talvez, simpatia ou tentativa de introduzir essa teoria, né, que é bastante divulgada, né, entre a comunidade LGBT, até onde eu sei, que antigamente existiam culturas que eram muito mais inclusivas e muito mais tolerantes, né, onde basicamente isso era normal, mas que através da cultura cristã, né, ocidental, que isso então se perdeu, né? E tanto Anciã Tess como Anciã Parmenides já rebateram esse argumento e falaram que não dá para romantizar esse passado. Eram sim culturas sexistas e sim havia misoginia e a mulher era subjugada, né? E essas pessoas homossexuais também, né? Então, não sei se vocês lembram, né? A gente falou no contexto da cultura grega, né? Porque alguns dizem, era normal, né? As práticas homossexuais na cultura grega. De fato, foi normal, mas não sei, normal não é a palavra, né? Mas era comum, fazia parte, né, da cultura, porém sempre num contexto de inferioridade, né, e não de igualdade. É importante resgatar isso, e esse ponto que você trouxe ali, eu consigo conciliar quando eu vejo o mapa que eu mostrei para vocês, dos triângulos azuis e os pontos vermelhos. Haviam muito mais triângulos azuis do que pontos vermelhos. Mas o que agora a gente quer resgatar é que existiram, sim, sociedades e comunidades mais igualitárias, no sentido de que se organizaram não em volta de um patriarca. Algumas simplesmente eram mais igualitárias nesse sentido, outras eram até matriarcais, porque não havia um chefe, havia uma chefa. Então, havia essas sociedades, elas existiram. Queremos resgatar elas e saber o que significa. Agora, Marija Gimbutas vai dizer, não só existiram, em algum momento era tudo o que havia. A maioria da Europa era assim, Oriente Médio. Vieram dos estepes russos, tomaram conta da Europa por centenares de anos, foi todo um processo, e aos poucos o mundo começou a mudar, e é quando sumiram as figuras de deusas femininas, aquelas esculturinhas, e começaram a aparecer as culturas como a gente as conhece hoje. Se começou a apagar essa história antiga e começou a vir essa, né? Essa seria mais ou menos essa teoria que ela vai trazer. A gente sabe já, biblicamente, que não pode ter sido bem assim. Porque existia patriarcado antes do dilúvio. Quero que vocês lembrem que tudo que arqueólogos, historiadores e o mundo acadêmico encontra hoje e estuda com relação às sociedades são coisas que aconteceram após o dilúvio. Mas ainda nós temos a pergunta, uma questão a responder. E o que fazemos com as evidências verdadeiras dessas sociedades matriarcais ou matrilineares que sim existiram? Onde a gente coloca elas no mapa? Eu quero contar um pouquinho para vocês de que forma Ângela vai desafiar um aspecto importante da teoria de Marija Gimbutas, do passado igualitário, adoração a deusas, matriarcal. E a forma em que ela desafia é assim. O problema com a teoria é que ela coloca ao gênero feminino como sendo
em si bom. Como que, de forma natural, ele é mais cuidadoso, mais sensível, ele é mais igualitário e ele é mais harmonioso com a natureza, com os recursos, com as pessoas. Então, a lenda do passado matriarcal, ele, na verdade, segundo a autora, ele esconde onde parece que é uma grande história e o feminismo pode se sentir bem, e, na verdade, ele jogou um papel importante, essa teoria. Fez acreditar as mulheres que podíamos viver de formas diferentes. Ele faz parte da história do feminismo. Mas onde a Ângela entra e diz, o problema com isso é acreditar que os homens são o polo oposto. Historicamente. Deles vem o problema. Deles vem o conflito. Deles vem a desarmonia com os seres humanos, com a natureza, com os recursos, com tudo. Então, a antiguidade de adoradoras de deusas, de uma sociedade mais matriarcais, era tudo melhor no sentido de trato humano e de harmonia com a natureza. Quando veio o patriarcado, trouxe todos os males. E o problema com isso é que isso faz que não possam existir homens que sejam naturalmente mais cuidadosos, mais harmoniosos, mais isso, mais aquilo, e que as mulheres não são capazes de praticar também violência, também sexismo, também dominação, também etc, tudo mais. Então, a Ângela, o problema que ela traz com a teoria é que se você acredita isso, você está simplesmente dizendo de que nós somos naturalmente de um jeito e as mulheres naturalmente de um outro jeito. Então, isso esconde uma faca contra as mulheres, ela vai dizer. E a faca é que quando as mulheres não encaixam mulheres no presente e no passado, se você descobrir outras evidências arqueológicas, isso faz que você não consiga enquadrar com condutas de mulher se você achar mulheres que estiveram na guerra, que eram generais de tropas de guerra, etc. Ou não houve conquistas, não houve mulheres que praticaram isto ou aquilo. E que acontece de você se deparar com uma evidência que contradiz isso? Aí você começa, primeiro, você derruba uma grande esperança colocada em volta da figura feminina mais pura, mais harmoniosa, mais igualitária. Você tira essa esperança de que era assim o mundo e também você desqualifica as mulheres quando elas não se comportam dessa forma, tanto no passado como no presente. Eu achei muito interessante que ela trouxe esse ponto. Mas, enfim, fechando, eu quero trazer uma coisa. Marija Gimbutas, nos 90, ela começou a ser ridicularizada. Começaram a acontecer alguns outros descobrimentos, outras evidências, e alguns arqueólogos começaram a entender de que ela exagerou todas as evidências, de que ela chegou a conclusões muito rápidas, de que ela criou uma lenda de um matriarcado pré-histórico e tal, e o mundo que eram adoradores de deuses e não sei o quê, mas ela pulou muito rápido com os fatos e ela criou teorias que não são assim. Ela foi muito atacada por isso. E ela morreu numa época de muito, muito ataque de colegas. Ataques fortes. Ataques que não foram feitos, diz Ângela no livro. Homens que muitos anos também assumiram, chegaram a hipóteses sem evidência nenhuma, sem conclusão nenhuma, como, por exemplo, a ideia de que sempre o mundo e a história foi patriarcal. Ninguém fez um ataque horrível quando se descobriram que havia sociedades que não eram patriarcais. Esse é um bom exemplo. Então, ela viu aqui um pequeno ataque com basamento em gênero contra Gimbutas, porque ela desafiou
o patriarcado de uma forma que eles não tinham sentido antes. Um ataque muito, vamos dizer assim, arqueológico, histórico, que não tinha sentido antes. Então ela recebeu muito ataque contra isso. A própria Ângela faz algumas críticas. Ela diz: se você acredita que assim era, você está dizendo que as mulheres nasceram e existiram sempre muito mais voltadas à harmonia com a natureza, com a igualdade, não sei o quê. Enfim, uma crítica interessante que para nós é muito importante resgatar. Mas o capítulo acaba da seguinte forma. Tem uma fala da Maria Gimbutas, um pouco antes dela morrer, onde ela fala: hoje estou sendo criticada, mas as pessoas vão mudar de ideia daqui a uns 20 anos. Ela morreu no 94. Interessante é que o capítulo acaba com a Ângela dizendo: certamente passaram uns 20 anos e foi achada recentemente a evidência de, ela não vai dizer o quê, justamente como a Gimbutas falou, que aconteceria 20 anos depois. Ela acaba com que nós temos que resgatar algo importante da teoria. Tem que acontecer, temos que encontrar os fatos históricos, porque não tem sido respondida a pergunta: como o patriarcado veio a ser um domínio global? Já mostrei para vocês o mapa. Se ele não foi sempre um domínio global, como ele veio a ser? Essa estrutura que a gente conhece hoje. E é aqui onde nós, mesmo com nossa perspectiva bíblica pré e pós-diluviana, a gente tem que ficar de olho, porque nós precisamos também compreender um pouquinho. Nós não podemos cair na armadilha de assumir as coisas e de... Vou trazer um exemplo. De que o patriarcado, na época de Noé e antes dele, era o mesmo que na época de Abraão, Moisés, Jesus. Não sei se vocês me entendem. Nós podemos cair na armadilha de achar de que, como nós descobrimos acerca do estupro incéstico que sofreu a esposa de Noé, e da qual a gente não tem nome, e que foi escondida num eufemismo, podemos cair na ideia de que, na época de Noé, já eles no barco, e depois eles eram totalmente patriarcais. Noé era a pessoa mais importante, a sua esposa não era ninguém, nem o nome sabemos. Eu acho que o livro vai trazer evidências de como evolucionou o patriarcado. E lembrem que toda evidência de sociedades que nós temos hoje são as que foram pós-diluvianas. As outras foram destruídas, não dá para ver elas. Então, nos faria pensar um pouquinho mais como funcionou o mundo depois da saída da arca. Será que a relação entre Noé e a sua esposa era a mesma que entre Abraão e Sara? Ou entre... procura qualquer casal bíblico que você quiser. Será que assim era tão bem estabelecido? Eu vou acabar aqui. A gente não sabe. Não sabemos porque não temos estudo arqueológico de Noé nem sua esposa, nem temos registro bíblico ou do Espírito de Profecia que fale da relação entre eles. Nós só sabemos que Moisés, muitos anos depois de Noé, foi a pessoa que escreveu tudo. Ele escreveu com a perspectiva dele, já numa época de muito patriarcado, de muita escravidão, que ela veio após Noé, né? Então é isso. Fica o capítulo 4, onde parece que ela vai trazer a evidência de como o mundo começou a se voltar para o patriarcado sólido e soberano que a gente conhece hoje. Da onde veio? Será que veio mesmo da Rússia? Será que foi simplesmente conquista militar? As evidências estão ali. Havia matriarcados e sociedades matrilineares, um pouquinho diferente os dois termos, mas muito semelhantes, muito próximos também. Então, vale muito a pena entender o que vem depois, como foi essa conquista do patriarcado que a gente conhece hoje.
Uma pergunta para finalizar, algum comentário que alguém quiser fazer? Então tá. Vamos fechar por aqui com uma oração e ficará para a pessoa que fale sobre o capítulo 4 em outro momento. Querido e bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez pelo conhecimento privilegiado que o Senhor nos permite ter contato com, pela mudança de mente que o Senhor trabalhou tanto em criar na gente, mediante as linhas, mediante as profecias, desde que a gente entrou nesse movimento. Nos ajude, então, a continuar crescendo, que esse crescimento possa ser palpável no nosso trato humano, na nossa compreensão, e nos continue preparando para os nossos deveres do presente e aqueles que teremos no futuro. Eu agradeço pela oportunidade de estudar todos juntos, de conversarmos, e peço também pelo próximo estudo da Gisele, que o Senhor seja com ela. Em nome de Jesus eu peço e agradeço tudo. Amém.